O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e irmãs, a nossa liturgia de hoje nos fala, nos revela um Deus que nos ama, que nos abraça com a ternura de um pai, de uma mãe, porque o nosso Deus é um Deus que não exclui ninguém e nem aceita que ninguém faça algum tipo de exclusão em seu nome, porque o nosso Deus é um Deus que tem compaixão de todos os seus filhos e filhas, todos. E a liturgia da palavra nos revela isso. Nós temos, sobretudo na primeira leitura e no Evangelho, a cura de um homem leproso. Quando a Bíblia fala de lepra, na verdade, seria qualquer doença de pele, já tinha essa característica. E segundo o livro do Levítico, capítulo 13 e 14, uma pessoa que contraísse a lepra, uma doença de pele, ela deveria afastar-se da convivência com as pessoas. Essa medida não era apenas uma medida higiênica, né? Mas ela tinha também um motivo religioso. Porque toda doença, sobretudo a lepra, era vista como um castigo de Deus. Alguém que tinha cometido uma falha muito grave, e assim Deus estaria castigando. E essa pessoa não tinha mais o amor de Deus, não merecia o amor de Deus, Deus não amava mais essa pessoa. Então, além de um fato, o leproso era considerado, portanto, uma pessoa pecadora e amaldiçoada por Deus, e assim indigna de pertencer à comunidade. Vejam, portanto, que a visão que se tinha não era apenas uma atitude da não contaminação, mas também uma atitude excludente. Por isso que a nossa primeira leitura fala da cura de Naamã. Naamã era um general sírio e ele fica leproso, e uma das suas servas fala para ele que lá em Israel tem um homem, Eliseu, um homem de Deus, que poderia curá-lo. Então ele pega a sua comitiva e vai para Israel. Chegando lá, Eliseu manda um dos seus discípulos ir até Naamã e fala assim: olha, vai lá no Rio Jordão e banha 7 vezes lá no Rio Jordão. E aí Eliseu fica bravo, revoltado, porque ele achava e falou assim: de repente eu esperava que aquele homem viesse até a mim, fizesse uma oração,
e eu ficasse curado. Ele nem veio até mim, mandou um servo dele, e ainda mais, me mandou banhar no Rio Jordão, sendo que lá na minha terra tem rio maior do que esse. E ele fica com raiva e quer voltar para casa. E aí um dos seus funcionários fala assim para Naamã: olha, se esse homem tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não faria? Então, algo tão fácil, se banhar, descer 7 vezes no rio, faça isso. E Naamã faz, e ele fica totalmente curado. Aqui nós vemos a ação de Deus na vida desse homem. Deus sempre vem ao nosso encontro. A cura aqui não é mérito de Naamã, mas bondade de Deus. Então a compaixão, a bondade de Deus para conosco é isso. Não somos nós que merecemos o amor de Deus. É Deus que é bom, não somos nós. É Deus que é bom. E aí nós somos convidados a experimentar essa bondade de Deus. E Paulo, portanto, nos convida, portanto, termos como prioridade a glória de Deus e o serviço aos irmãos. Paulo diz que o exemplo supremo para nós é Jesus, que fez de sua vida um dom de amor e serviço a todos. Por isso que ele diz na leitura: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo pela glória de Deus. Esse tudo não trata apenas de aquilo que come, aquilo que bebe, mas se trata da nossa vida cristã. Tudo na nossa vida tem a finalidade de dar glória a Deus, porque o nosso Deus é bom. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo aprendeu a viver para a glória de Deus, servindo os irmãos. E ele nos aponta esse caminho também. Dar glória a Deus no amor e na bondade. E é isso que vimos no Evangelho também, essa ação de Jesus diante de um homem leproso. Um homem leproso, ele toma a iniciativa de ir até Jesus. Diz o Evangelho: um leproso chegou perto de Jesus. Segundo a lei, um leproso deveria ficar longe das pessoas. Longe. E o Evangelho diz que ele chegou perto, ele não podia fazer aquilo, e ele fez. Aquele homem fez. Ele chega perto de Jesus, e num gesto de humildade, prostra-se de joelho e suplica a Jesus, porque ele sabe que ali tem alguém que seria capaz de curá-lo. E diante de Jesus, ele expõe o seu desejo: se queres, tem poder de me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder de me curar. Ele não exige a cura. Ele diz: se o Senhor quiser. Diz o Evangelho, Jesus, cheio de compaixão. A palavra compaixão significa compadecer, sofrer com o outro, né? Não é dó. Dó é um sentimento de longe, compaixão é um sentimento de perto. Porque compaixão é você sentir a dor do outro. Às vezes nós julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, nós não sabemos a dor dela, nós não sabemos o que ela está sentindo. Mas quando você coloca no lugar do outro, quando você sente a dor do outro, aí muda tudo. E é isso que Jesus faz. Ele encheu-se de compaixão e toca no homem curado. Jesus também não podia tocar. Você nunca poderia tocar no leproso. E Jesus não precisava de tocar nele, bastava a palavra. Mas Jesus toca. Ele toca e diz: eu quero.
mais que uma cura, Jesus estava dando oportunidade daquele homem de conviver com sua família, de conviver com seus amigos, tudo aquilo que um leproso não podia fazer. Porque Deus quer seus filhos e filhas curados. E toda a carga daquele tempo se colocava no ombro do leproso. Jesus não só tocou no leproso transgredindo a lei, mas devolveu a ele a dignidade. Muitas vezes, em nome de uma moral ou moralismo, a gente tem a tentação de separar as pessoas puras das impuras, boas e más, como se nós tivéssemos uma régua para medir as perfeições e as imperfeições das pessoas. Não. Separar as pessoas de boas e más em nome de Deus é uma das formas mais violentas de instrumentalizar o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é boa notícia. Na quarta-feira nós vamos iniciar a campanha da fraternidade. Esse ano nos fala da amizade social, onde traz a mensagem: vós todos sois irmãos. Não adianta. Todos nós somos irmãos e irmãs, não importa de quem, se é do meu agrado, se não é, não importa. Se é meu, se aquela pessoa é do seu agrado, se não é, não importa, é irmão. E isso é Evangelho. E às vezes as pessoas querem ser mais do que o Evangelho. Não. As normas sobre o leproso nos fala algo muito importante. A forma de lidar com o leproso mostrava um tipo de comportamento, de uma atitude que as pessoas tinham diante daquelas pessoas que sofriam. Como se uma pessoa doente, uma pessoa idosa, ou qualquer pessoa ferida na sua fragilidade, como se Deus não gostasse dela, e em nome de Deus, nós também excluímos e marginalizamos. Não. Jesus, ele toca naquele homem para dizer para nós: o nosso Deus é um Deus que tem ternura e compaixão para com todos. Terminada a cura, Jesus fala para aquele homem apresentar-se aos sacerdotes. Por quê? Ele deveria apresentar ao sacerdote do templo. Porque, segundo a lei do Levítico, somente o sacerdote do templo, ele poderia decidir se uma pessoa dificilmente era curada, mas se ela fosse curada, era o sacerdote que iria dar a permissão, né, e homologar se ele poderia voltar para o convívio ou não. E Jesus acrescenta: para servir de testemunho. A cura do leproso só podia ser operada por Deus. E é por isso que Jesus assim, dizem para eles, apresenta para eles: seja testemunho que o reino de Deus já está no meio de vós. Então Jesus vê em cada irmão, em cada irmã, um Deus que nos ama, que nós precisamos estender a mão e amar também. O gesto de Jesus de tocar no leproso é um gesto que ressuscita, que renova. Usando uma expressão de Dom Otacílio, a gente conhecendo, ele dizia assim, que compaixão é ter o coração nas mãos. Jesus tinha um coração nas mãos. As mãos é o nosso agir. E nós precisamos agir com o coração. Agir com compaixão, como Deus faz conosco. Ele nos toca com compaixão, com amor. É isso que Deus faz conosco. E é isso que nós devemos permitir.
Que Deus toque em nós também. Venha nos curar, né, das nossas lepras, das nossas mazelas. Venha nos purificar. E que nós sejamos também capazes desse mesmo gesto. Gesto de amor e compaixão. Gestos que transformam a vida das pessoas. Gestos que ajudam as pessoas a serem aquilo que Deus quer. Filhos e filhos amados. Filhos e filhos queridos. Que Deus possa tocar cada um de nós com a compaixão, com amor. E que esse toque nos leve também a esse mesmo gesto de amor e compaixão. Vamos nos colocar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador